Olá, o nosso Conversa de Peso de hoje vai conversar com o nosso telespectador sobre inovação. E eu convidei uma referência nacional e internacional nesse assunto. O meu convidado de hoje, natural de Santa Rosa, filho do seu Pedro e da dona Ivone, é diretor executivo da Venture Aceleradora, a primeira aceleradora de startups do sul do Brasil. Marido da Giane e pai da Melissa e do Gustavo, professor de inovação na Unicinos. Hoje teremos uma conversa de peso com Sandro Cortesia. Sandro, seja muito bem-vindo para essa conversa de peso. Obrigado pelo carinho com a nossa Vale TV. É isso, Rodrigo. Eu que agradeço aí a deferência, o convite. Vai ser um prazer conversar com vocês, o nosso telespectador aí. Um amigo nosso disse que tu é mais bonito que o Steve Jobs, tá? Eu não sei, eu gostaria de ter metade do dinheiro e da inteligência dele, né? Tu gosta dessa comparação aí, Sandro? Não sei se eu gosto, mas ela já vem sendo feita há tanto tempo que eu não me importo, acho bacana. Eu acho que é um ícone, né, que a gente tem aí como referência no cenário de inovação de startups, então não me incomoda nem um pouquinho essa comparação. Foi um cara que tirou o eixo do lugar, né? Exatamente, né? Pensar diferente, pensar fora da caixa, né? Você encaixa e fez toda a diferença, né? No que a gente conhece hoje como tecnologia, inovação, novos negócios. Natural de Santa Rosa, veio cedo para São Leopoldo, né? Vim aquela história, né? Meu pai bancário, viajando de uma cidade para outra no interior do estado e para poder ter um ensino de qualidade, na época meus pais moravam em São Luís, eu vim morar em São Leopoldo, vim ser interno no Sinodal e acabei ficando por aqui, né? Acabei ficando pela região, casei por aqui e fiquei por aqui. Como é que foi aquele momento onde tu foste destacado para ser presidente do Grêmio Estudantil do Colégio Sinodal? Pois é, foi uma experiência marcante na minha vida, sabe, Rodrigo? Porque ali eu me descobri algo que eu não sabia que tinha dentro de mim, que era uma capacidade de liderança. E isso marcou muito a minha vida e talvez me trouxe para um caminho que hoje eu sigo. Foi um insight? Mais do que um insight, na verdade, foi uma articulação feita pelos meus colegas na época. Eu sempre fui eu considero um líder articulador. Eu sempre busquei assim o bem, busquei as coisas que eu considerava corretas. E na época tinha uma situação lá que ninguém queria assumir o Grêmio e eu comecei a tentar articular para que algum colega meu assumisse o Grêmio, porque o Grêmio não morresse, não parasse, não perdesse valor. E eu, ao fazer aquele trabalho, para mim, de bastidores, eu não tinha nem pensamento que eu pudesse ser líder. O pessoal disse, não, quem tem que ser o presidente do Grêmio é tu. E fizeram uma articulação, me disseram, não, no final da história eu acabei eleito presidente do Grêmio Estudantil do pastor Rodolfo Senger, do Colégio Sinodal, que foi marcante para mim. Quando é que isso virou uma consciência tua de que tu tinha essa liderança, Sandro? Eu acho que na medida que até teve uma situação interessante, né? O Sinodal eu considero uma escola de referência, meus filhos estudam lá, estudaram lá. E tinha uma etapa do processo de eleição do presidente do Grêmio, que era a sabatina dos candidatos. Que, na verdade, acho que a gente deveria ter isso na nossa política. Falta um pouco o início de botar o eleitor cara a cara com o candidato e questionar o que quiser e ver como é que ele responde. Só aquilo, para mim, já teria valido, eu não precisava nem ter sido eleito, mas o fato de ter enfrentado os meus colegas e responder uma série de questões de como eu imaginava ser presidente do Grêmio, o que eu pretendia fazer ou deixar de fazer, aquilo é um aprendizado fantástico. E quando eu passei por aquilo e vi que eu passei relativamente bem, eu disse, olha, acho que eu tenho condições de ser um líder. E no final da história fui eleito e acabei conduzindo a liderança do Grêmio durante um ano. E então, acho que pelo fato de eu ter passado por aquilo e conseguir conviver razoavelmente bem, eu disse, olha, eu tenho essa capacidade que talvez eu não sabia que eu tivesse. Quando é que a palavra inovação ela entrou na tua vida? Já faz bastante tempo, né? Inovação é algo, né? A gente estava falando antes que é uma palavra que está talvez prostituída, digamos assim, está muitas vezes deturpada
por ser usado de forma não a mais correta. Eu venho trabalhando com inovação há pelo menos 15 anos. Eu tive uma oportunidade muito bacana na época de participar de um programa aí, na época que eu era consultor da Sintecal, aí em Novo Hamburgo. E a Sintecal entrou num programa que era o Fórum de Inovação, com a FGV e a Unicinos, e eu me apaixonei pelo tema. A partir dali eu fui lá, voltei a fazer o mestrado que estava inconcluso, entrei na área de inovação e não saí mais. E assim foram as consultorias na Abramec, na CICB, na Fiergs também. A partir daí, foi mais ou menos 2005, 2006, eu entrei fazendo o mestrado e comecei a entrar no mercado da consultoria. E aí eu tive muitas oportunidades bacanas de atuar como consultor nessas instituições que você falou, aí a própria Sintecal, a Abramec, CICB, a Fiergs, o Instituto Evaldo Lodge, enfim, várias instituições que eu tive essa oportunidade de trabalhar como consultor, principalmente na parte de inovação e estratégia, né, que foram os tópicos que eu vinha atuando na época. Sandro, a questão da aceleração, né, do desenvolvimento de novas ideias, de projetos, para a gente aqui ainda é uma coisa muito recente, muito nova, muito difícil de compreensão. Vou te pedir assim, um beabá bem básico. Assim. O que é uma startup, Sandro? Qual é o conceito básico de uma startup? Porque isso casa, inclusive, diretamente com o momento que a gente está vivendo hoje no mundo. Exato. Exato. O conceito, tem vários conceitos de startup, mas o que eu mais gosto do Eric Ries diz que a startup é um grupo de pessoas na busca de um modelo de negócios repetível e escalável, trabalhando num ambiente de extrema incerteza. Eu acho que o final desse conceito traz muito ao momento que a gente vive, né? O trabalhar num ambiente de extrema incerteza. Essa é a realidade da startup, é a realidade da inovação, e acaba sendo a nossa realidade do mundo dos negócios hoje em dia, né? Eu acabei de conversar, antes de estar gravando contigo aqui, com o seu Roberto Cardoso, diretor da nossa Aspeur, né? Aspeur que fez seus 51 anos, nossa Fevale. O seu Roberto trabalhou 48 anos na Financinos. Isso não existe mais, né? Cada vez mais difícil, né? Essas empresas centenárias ou quase centenárias têm enormes desafios, né? Porque se manter longevas, digamos assim, é muito difícil. Tem que ter inovação no dia a dia, tem que conseguir se reinventar para poder manter essa longevidade, né? E é difícil, né? A gente sabe que inovar não é fácil, e aí a gente tem os vários desafios que se encontram. Quem é que está discutindo mais inovação e promovendo mais inovação? É o ambiente acadêmico, onde as ideias estão fluindo mais, ou são essas empresas realmente que estão querendo se renovar, né, ou se reinventar, ou pensar nos seus próximos passos? Porque a gente imagina que a faculdade seja esse momento de ebulição, né? Na academia está a efervescência das ideias, mas nos negócios está a grana para fazer novos negócios também. É o que eu ia falar, né? A inovação acontece no mercado, né? O próprio conceito de inovação é gerar riqueza, né? Gerar negócios. Então, inclusive, o termo inovação se mistura muito com o termo empreendedorismo, porque a inovação pressupõe um empreendedor que vai lá e faz, e acontece. Então, a universidade sozinha, ela não gera inovação, ela gera conhecimento científico, ela pode gerar ideias, pode gerar princípios de tecnologia, mas quem faz de fato a inovação acontecer é o mercado, são os negócios, né? São os empreendedores. Então, respondendo também onde está a inovação hoje, ela está em tudo que é lugar, né? Cada vez mais. Há algum tempo atrás eu até pensava e cheguei a dar palestras, participar de seminários que eu dizia, olha, a inovação é uma estratégia, a empresa pode ou não ser uma empresa inovadora. E eu acreditava nisso. Hoje eu não acredito mais. Hoje eu acredito que ou a empresa é inovadora ou ela vai morrer. É uma questão de tempo. É uma questão de tempo. Infelizmente, porque não dá mais para... eu não vou ser inovador. Eu tenho que inovar. E se não inovar, o mundo vai te atropelar. No empresariado da região, hein? Oi? É um puxão de orelha no empresário da região? Não, de forma alguma. Uma chacoalhada né? Mas talvez, acho que a gente tem que acordar, né? Não a região, acho que o Estado, principalmente o Estado, eu acho que o nosso Estado, ele tem, assim, N competências, muita coisa bacana que foi feito no passado,
e às vezes eu critico o nosso hino, né? Sirvam nossas façanhas de modelo a toda a terra, e a gente continua ainda olhando para as façanhas do passado e às vezes deixando de criar novas façanhas, né? Esse nem um cunho político, mas a gente tem que pensar para frente, né? Pensar, criar um novo. E eu acho que a gente também, principalmente no meio empresarial, a gente vem defendendo muito a visão da qualidade total, fazer certo da primeira vez sempre. E esse mote da qualidade total, eu acho que nos colocou uma visão de não correr risco, de não fazer coisas novas, porque fazer coisas novas a gente tem que ter uma certa tolerância ao risco. E talvez, de uma forma ou de outra, o nosso empresariado se acostumou com um modelo mental que era prevalente nas décadas passadas e que não é mais. Hoje, se a gente não arriscar, se a gente não inovar, a gente não prospera. Pelo menos essa é a minha visão. Falando em coisas novas e na tua visão associativista, intrínseca a ti, desde sempre presente em ti, o que tu pensou lá atrás para dizer, bom, nós temos que criar aqui uma aceleradora de novos negócios, de startups, né? Estamos falando de 7 anos e meio aí da realização desse negócio, né? Mas a ideia, com certeza, ela tem que ter vindo no amadurecimento dela. De certa forma, sim. Na verdade, como te falei, já faz 15 anos que eu trabalho com inovação, então eu sempre estive nesse meio olhando estratégias, sempre estive muito próximo dos parques tecnológicos, das incubadoras, fui consultor do Sebrae na parte de startups, não startups principalmente, mas pequenas empresas de software. Durante um bom tempo trabalhei com isso, então eu estava nesse meio e viajava muito para o centro do país, acompanhava, via o que estava acontecendo por lá. E a gente, voltando lá, 2011, 2012, o Brasil era capa da The Economist, era o Brasil decolando, Cristo Redentor decolando, todo mundo olhando para o Brasil, e o Brasil como um país de futuro. E eu tinha uma empresa de consultoria e estava olhando, naturalmente, isso que estava acontecendo com inovação. E naquela época eu não conhecia esse mundo do Venture Capital, né, que é onde entra a aceleradora. E então, em 2012, eu comecei a estudar um pouco mais o mundo do Venture Capital, porque precisa desse recurso do investidor para fomentar os novos negócios. Então, eu senti a necessidade de estudar mais isso, fui atrás. De certa forma, a Venture nasceu ali, a empresa de consultoria que eu tinha se chamava Vent, e a gente criou um projeto que era Venture, para entender o mundo do Venture Capital. E ao conhecer o mundo do Venture Capital, eu conheci as aceleradoras que estavam nascendo na época. Na verdade, tinha 2 ou 3 aceleradoras em atuação no centro do país, a 21212, que era uma delas lá do Rio de Janeiro, tinha a Aceleratec em São Paulo, tinha mais a Wayra, que era da Telefônica, e talvez mais 2 ou 3 que eu acho que nem existem mais hoje. E então, naquele cenário, vendo o que estava acontecendo, especialmente em São Paulo, Rio, e vendo já naquela época o nosso estado ficando para trás, eu disse, olha, nós temos que criar esse movimento aqui, nós não podemos ficar fora do que está acontecendo. Então, esse foi, assim, o estopim, digamos assim, o gatilho para idealizar a Venture. Confesso que na época eu nem sabia o que era uma aceleradora. A gente foi aprendendo meio que na marra. E então a gente começou em 2013, busquei um grupo de pessoas das mesmas relações que acreditavam no mesmo propósito, que tinham a mesma visão de que tinha que se fazer coisas diferentes. E esses vieram a ser os meus sócios iniciais na concepção da Venture lá em 2013. Ô Sandro, antes da gente falar mais de aceleradoras, do que vocês estão fazendo neste momento, vamos tentar conceituar ainda um pouquinho a nossa gente aqui. Primeiro, uma ideia, ela tem que ser sempre disruptiva para ser uma ideia boa, genial e que vá realmente ter uma aplicação na vida das pessoas? Legal, vamos começar. Acho que esse é um mito que se tem, a ideia, tem muita gente que valoriza demais a ideia. Claro que a ideia é importante, tá? Normalmente uma boa ideia é o início de uma inovação, mas é só o início, é um iníciozinho muito pequeno. A ideia em si, na verdade, não tem valor nenhum. Tá? Sendo assim, talvez duro, mas a ideia em si, se ela não for colocada em prática, não tem valor nenhum. Então, e tem muita gente que tem uma ideia e não quer contar aquela ideia para ninguém porque vão roubar a minha ideia. Isso não existe, não pode existir mais. Né? Então, claro que boas ideias são muito bom, é o início do processo, mas essa ideia tem que ser compartilhada. E quanto mais ela for apresentada para outras pessoas, ela vai sendo batida, vai sendo questionada, a ideia vai sendo aprimorada. E aí tem chance, se essa ideia parar de pé,
ela tem chance, depois de muita porrada, muito questionamento, e muita contribuição que vai vindo das outras partes, ela tem chance de se transformar numa boa ideia e que possa se transformar num bom projeto, numa boa startup e aí uma boa inovação aí na sequência. Brasileiro é muito criativo, né? A gente fica brincando e o meme é a NASA agora vai vir estudar a gente aí, né? Exatamente. Mas isso se reflete também em ideias que vão gerar bons negócios também. A gente tem essa oportunidade de não só resolver com a gambiarra, mas de fazer coisas muito boas. Eu acho que essa questão da criatividade do brasileiro é fantástica, né? A gente vê casos aí muito, muito interessantes. Mas aí talvez tem várias coisas, é complexo isso, mas vamos lá. Tem uma primeira diferença que a gente tem que ter aqui também, é a diferença entre o inventor e o inovador, né? Também para pegar uma parte conceitual e ajudar talvez aí o nosso telespectador a entender um pouquinho melhor. Ter ideia é pouco. Vamos lá. Ser inventor já é algo a mais. O cara pegou aquela ideia e desenvolveu alguma coisa. Mas nós temos muito professor pardal que desenvolve a ideia e fica aquele protótipo na gaveta e nunca vai para o mercado. Uma geringonça. Uma geringonça, seja o que for. Agora, transformar aquela invenção numa inovação é aí que fica muito mais difícil, né? Porque para a inovação acontecer, ela tem que ser aceita pelo mercado. E para ser aceita pelo mercado, aí é muita execução, muita experimentação, muita adaptação. Então, tem muita tentativa de inovação. Inovação de fato que dá certo, a gente pode contar algumas, né? A gente está falando em empreendedorismo aí, né? E, inclusive numa confusão ou numa simbiose que existe com inovação e com aceleração, por exemplo, né? Com as startups. O brasileiro é muito bom de iniciativa, né, Sandro? A gente consegue ser tão bom ou razoável em desenvolvimento e acabativa? Eu acho que sim, a gente tem muito bons empreendedores, né? Porque eu acho que é o empreendedor que faz isso, né? O empreendedor que pega aquela ideia e transforma ela num negócio. E a gente tem N casos aí de empreendedores fantásticos. Nós temos conduzindo... O Vale dos Sinos é um exemplo, né? Nós temos quantas empresas de sucesso, e se a gente subir a serra, N outros, talvez até mais empresas nacionais e internacionais, construídas por empreendedores. Então, quem sou eu para questionar a capacidade de execução desse nosso empreendedor? Fazendo isso num ambiente inóspito, difícil para caramba. Eu sempre digo, empreender é difícil em qualquer lugar do mundo. No Brasil, mais ainda, né? Por todas as dificuldades que a gente tem em termos de legislação, burocracia, enfim, não vou entrar no mérito, né? A gente sabe. Então, a gente tem ótimos empreendedores que vão lá, arregaçam as mangas e fazem. Mas também, por isso que eu digo, é complexo porque não tem uma resposta simples. Por que alguns dão certo, outros não dão? Por que alguns conseguem persistir e chegar no sucesso? Que eu acho que esse é um ponto também crítico, é a persistência, a resiliência, a capacidade de adaptação. E a gente consegue olhar aqueles empreendedores que deram certo, são aqueles que persistiram e tiveram essa atitude resiliente ao longo do tempo e conseguiram chegar no sucesso. Ou quantos outros acabaram desistindo no meio do caminho porque não tiveram forças ou recursos ou a complementação necessária para fazer aquela ideia dar certo, né? Então, esses são os desafios, né? Mas eu tendo a dizer que a gente tem sim uma bela capacidade empreendedora e podemos chegar muito mais longe, tá? Mas aí eu acho que é um esforço que a gente está fazendo. Eu acredito muito nisso e tenho mobilizado um grupo de investidores que acredita junto comigo nesse desafio e tem feito muito nesse sentido, mas ainda tem muito para fazer. Vamos falar de venture? À vontade. Na volta do intervalo, hoje numa conversa de peso com Sandro Cortesia.
longo dos últimos 117 anos, passamos e superamos muitas adversidades. Mas a Sicredi pioneira sempre esteve ao seu lado. E nesse momento não será diferente. Hoje, enfrentamos um período delicado, em que devemos cuidar das pessoas e da nossa comunidade. É por isso que estamos aqui, para adaptar soluções, superar as dificuldades e reconstruir o futuro. Nesse momento, cooperar faz toda a diferença. De volta para uma conversa de peso, hoje recebendo o diretor da Venture Aceleradora, Sandro Cortesia, diretor executivo da Venture, né? A gente conversou um pouquinho do nascimento da Venture e quero falar um pouquinho contigo do que está rolando, né? No ano passado eu tive a oportunidade de conversar com a Suzana Cacuta, né, que responde pelo nosso Tecnocinos, falamos da ampliação e ela falou com muito brilho nos olhos do que a Venture está promovendo, provocando no mercado, né? Vocês estão de olhos no mundo, focados aqui, localizados aqui, mas a gente sabe o quanto esse negócio ele pode estar em qualquer lugar, né? A próxima ideia, o próximo projeto, ele não se realiza da forma linear como a gente conhecia até agora. Ô Sandro, vocês estão olhando para agronegócio. O escopo é muito amplo. A gente sempre ouviu falar que agronegócio é aquele negócio que é uma commodity, né? Ou seja, é o mais básico, é a falta do processamento comum. Eu tenho que mandar um navio inteiro para a China de soja para voltar um containerzinho de celular, de notebook, de coisas acabadas. Isso pode ser diferente? Claro, pode e deve ser diferente. A gente está tentando ajudar aí os empreendedores a fazer isso acontecer. Sim, a gente olha para o agro. Na verdade, a gente tem olhado para todos os setores, né? Eu acho que vale a pena dar esse overview antes, até para não se ter uma impressão equivocada da nossa atuação. A gente tem, assim, uma atuação, a gente chama agnóstica, né? Em termos de setor, área de atuação. A gente tem startups, a gente já investiu em mais de 50 startups em todos os segmentos. Tem fintech, tem health tech, que a gente chama que na área de saúde, tem edutech na área de educação, na área da indústria, varejo, e aí vai. Podemos até, eventualmente falar um pouquinho sobre isso depois. Mas nesse cenário, olhando as várias áreas onde a gente tem trabalhado, e agora depois de 7 anos e meio, onde a gente tem aprendido muito, a gente começa também a ver onde a gente pode tirar mais, onde a gente pode ter melhores resultados dos nossos investimentos, né? Uma coisa que a gente entende que é fundamental, e eu falei um pouquinho antes no bloco anterior, são pessoas que fazem, é o empreendedor que faz a diferença. Então, a gente investe mais do que em negócios, a gente investe em bons empreendedores. Também podemos falar um pouquinho mais sobre isso na sequência. Mas, especificamente sobre a questão do agro, eu sempre olhei de uma forma estratégica aonde é que nós temos as boas ou ótimas oportunidades de negócio, né? E se olhar num cenário internacional, e eu acredito muito, o meu mestrado foi na área de internacionalização de micro e pequena empresa de software, então eu sempre tive uma visão de tentar enxergar no cenário internacional aonde a gente consegue fazer alguma coisa relevante. E a gente pode fazer, talvez, coisas relevantes em várias áreas, mas em termos de país, eu não consigo enxergar uma outra área de atuação, a não ser o agronegócio, que a gente possa ser o player de destaque no mercado internacional. De certa forma, a gente já é. Se a gente olhar no mundo e se falar no agro, o mundo vai enxergar o Brasil como um player relevante. E talvez a gente já seja, em várias áreas do agronegócio, o principal player do mundo. Mas como você chamou atenção, vendendo commodity. Via de regra, a gente vende commodity com baixíssimo valor agregado, mas ao mesmo tempo a gente tem áreas enormes para ser produzido. Já temos ótimas empresas que fazem produtos excelentes, com alta produtividade, tem tecnologia já agregada ao agro de várias formas, mas principalmente para o grande, né? O grande produtor tem acesso a máquinas, tratores, tecnologia de ponta. O pequeno, médio, normalmente não tem tido esse acesso. E nós temos o agro é N agros, né? Porque tem uma vastidão de coisas para serem feitas. Então, o que a gente tem tentado olhar é desenvolver startups, ou ajudar a desenvolver startups, ou apoiar startups que possam criar novas soluções inovadoras para o agro, principalmente trazendo tecnologia para o agro, trazendo valor agregado para o agro.
Isso se dá desde dentro da porteira, que a gente chama, que o pessoal usa lá, que é trazer a tecnologia para o produtor rural, como também para fora da porteira, pegando a parte da logística, distribuição e tantas coisas que dá para se agregar tecnologia, e ainda lá no final, no produto, agregando valor para o produto final. A gente estava falando também antes, no intervalo, né, sobre a questão das food techs. O que é uma food tech? Ela é uma startup na área de alimentação, que agrega tecnologias, mas basicamente o insumo dela é agro, né? É um produto quase com certeza proveniente do agronegócio, que se agregou valor e se vende por algumas vezes mais do que a commodity lá no grão. Né? Tirar da terra mais do que ela me dá hoje é um pedacinho de tudo que eu tenho para fazer. É um pedacinho disso tudo. Dentro de toda essa cadeia que tu comentaste, né? Dali, da logística, né? Para dentro da porteira, fora da porteira, depois logística, depois a food tech. Aonde é que está mais a área de visão de vocês? Onde é que tu acha que tu pode contribuir mais ou tem mais ideias vindo? Perfeito. Na verdade, a gente já está experimentando. Sendo bem sincero, a gente está conhecendo. Eu tenho um sócio meu que ele vem do agro, ele é pai dele, a família dele é de produtor, então ele está mais focado nessa área. Eu confesso que eu sou ignorante na área do agronegócio, estou aprendendo muito. Eu sempre estou aprendendo, eu adoro aprender, mas, enfim. Então, é difícil dizer assim, hoje, aonde é exatamente que a gente consegue contribuir mais. A gente está experimentando, está testando, está avaliando e buscando uma série de parceiros que nos ajudam a enxergar essas oportunidades. Eu tendo a dizer, e é onde a gente está experimentando hoje, é pegar aquele empreendedor que a gente chama pé no barro, né? Que é aquele empreendedor que está lá, conhece a realidade, sabe das dificuldades, tem eventualmente algumas ideias de solução e muitas vezes não tem a tecnologia necessária para resolver aquele problema. Então nós estamos tentando agregar para ele a esse conhecimento, outras parcerias. Então a gente tem feito um trabalho muito bacana com algumas universidades que trazem aí aquele complemento de conhecimento que eventualmente o empreendedor não tem, e a gente juntos tenta construir uma solução mais robusta. Então esse pelo menos hoje, está sendo o nosso viés, tentar trazer uma tecnologia ou um conjunto de tecnologias que possam ser agregado pelos bons empreendedores que conhecem a realidade, porque uma das coisas que a gente tem visto, assim, aquele empreendedor de apartamento que nunca pisou na fazenda, querer criar uma solução disruptiva para o agronegócio, é difícil, né? A gente não acredita muito nessa tese. Então, a gente tem tentado pegar empreendedor que realmente conhece a realidade para poder transformar o negócio de dentro para fora. Tiramos a lupa de cima do agro e vamos olhar para esses segmentos todos que vocês estão enxergando e estão apoiando, né? Tu falaste mais de 50 projetos. O que te dá, duas coisas, o que te dá mais prazer em olhar e apoiar dentro desses segmentos? Que ideias são essas? E o que te deu mais rentabilidade realmente, onde tem mais chance de ganhar dinheiro? Legal. Eu acho que tem uma coisa assim, muito bacana que eu gostaria de começar por aí, que é pela questão do propósito. Nós temos um slogan hoje na Venture que a gente diz que a gente compartilha propósitos e resultados. Então a gente começa por aí, o que me motivou a criar a aceleradora há 7 anos atrás é o propósito, né? Aqueles empreendedores assim com brilho no olho, com garra, com vontade, com uma energia de transformar o mundo, de fazer a diferença, sabendo que não vai ser governo, não vai ser ninguém que vai transformar esse país. Quem vai transformar esse país são os empreendedores. Então a gente acredita, em primeiro lugar, são nos empreendedores. Aquele empreendedor realmente que tem vontade e quer fazer algo diferente, seja o que for, tá? Então, eu acho que esse é o primeiro ponto. Nós não temos essa tecnologia, esse setor, independe. Tá? Tem que ser bons empreendedores, com visão, com postura. Então, a gente passa boa parte do nosso tempo tentando analisar, avaliar, apoiar, entender esses empreendedores, que é eles que fazem a diferença. Tá? Claro que a gente tem que olhar a ideia, tem que olhar o mercado, tem que olhar uma série de outras coisas que a gente procura também fazer. E o que a gente tem feito hoje é olhar negócios onde a gente tem competências para ajudar. Tá? Então, tem ótimos negócios, assim, em várias áreas, que elas vão crescer, vão dar muito dinheiro, mas talvez não seja nós que vamos ajudar eles a chegar lá. Por exemplo, agora tem uma corrida espacial mandando o homem para Marte. Não vai ser nós, na Venture, aqui em São Leopoldo, que vamos criar startups para levar o homem para Marte.
com todo sabe, com todo respeito a todas as competências que nós temos aqui, acho que a gente tem que ter a humildade de saber que essa briga não é para nós. Então, a gente tem olhado e a gente é muito cauteloso nesse sentido, entender aonde estão as nossas competências e como a gente consegue ajudar o empreendedor. Eu me lembro que teve no passado uma startup fantástica, uma doutora em biotecnologia, que isso foi, eu acho que na primeira turma nossa de aceleração, ela chegou lá, ela fez o pitch, né, que ela fez a apresentação do negócio dela, nós ficamos encantados, a gente teve uma aula no pitch dela. Nós saímos depois, na hora de fazer a avaliação, como é que a gente vai ajudar ela? A gente não sabe nada, a gente nem entendeu muito bem o que ela está nos mostrando. Como é que a gente vai ajudar ela a crescer? Não dá. Então, e isso eu acho que é um ponto interessante assim, para eventualmente alguns empreendedores que estão olhando e dizem, pô, mas a minha ideia é fantástica, o produto bom e aquele investidor não investiu em mim. Bom, às vezes ele não investiu em ti porque talvez ele se deu conta que ele não vai conseguir ajudar. E junto com o investimento financeiro tem o que a gente chama do smart money, né? Que é essa capacidade de apoio que o investidor traz para o negócio. Então, se nós não enxergarmos que a gente vai realmente conseguir colaborar, melhor nem entrar. Deixa o empreendedor buscar um outro investidor que vai fazer mais sentido para ele. Então, isso é uma prática muito comum no mercado. Então, de forma objetiva, a gente olha aquilo que a gente acredita que a gente consegue apoiar. E como a gente tem uma rede muito ampla de investidores, tem muitas áreas que a gente consegue apoiar. Então, hoje nós temos 3 grupos de investidores. Um aqui até queria fazer uma referência, então, o nosso primeiro grupo assim, mais estruturado nesse novo modelo que a gente tem adotado foi feito junto com a Fevalha, em Novo Hamburgo, né, com a Fevalha Tech Park. Foi muito bacana, está sendo muito bacana. A gente tem um grupo de 44 investidores que estão apoiando o desenvolvimento de 10 startups que a gente investiu ali entre 2017 e 2019. Tá? Então, tem startups de vários segmentos, de várias atuações. Nós investimos em 11, uma ficou no meio do caminho, não deu certo, o empreendedor teve alguns problemas. As outras 10 estão indo muito bem, está sendo muito bacana ver esse desempenho acontecendo. Tá? Isso é um ponto de interrogação para todo mundo, né? Porque nem todas as startups elas serão amanhã negociadas por bilhões de dólares na Bolsa de Valores, né? Perfeito. A maioria não chega a isto exatamente, e às vezes não é nem este o objetivo realmente. Mas o que é um bom negócio nesse sentido? O que os grupos de investidores querem? Adoraria que fosse o próximo Facebook. Claro. E aí, o que a gente tem feito? A gente tem olhado e tem trazido para o investidor a oportunidade de ele nos ajudar a definir o que é um bom negócio. Né? Eu acho que todo esse é um processo de aprendizado. Claro que nós, já há 7 anos no mercado, a gente sabe muita coisa, mas eu também reconheço que tem muita coisa que a gente ainda está aprendendo. Mas, ao mesmo tempo, o que a gente tenta trazer para o investidor que vem investir junto conosco essa oportunidade de aprender junto conosco. Hoje de manhã eu tive uma reunião aí com o nosso comitê de investimento, justamente do Fevalha Tech Park, e nós estávamos falando sobre isso, porque a gente estava agora falando no desinvestimento, né? Que é porque a gente investe para desinvestir, a gente investe para vender a nossa participação depois de um determinado tempo. Então a gente estava justamente discutindo aí no comitê qual é a nossa estratégia para desinvestimento dessas startups que a gente investiu ali há 3 anos atrás. E agora a gente estava também discutindo, quais são os negócios que vale a pena a gente continuar apostando, ajudando, desenvolvendo, ou quais são aquelas que talvez já seja o momento de nós vendermos, porque talvez a gente já chegou no nosso platô, nós não vamos conseguir ajudá-la muito mais e vamos passar para alguém, vamos vender a nossa participação e vamos focar naquelas que a gente consegue dar uma atenção maior. E essa é muito difícil dizer qual é o negócio bom ou ruim. Porque de um jeito ou de outro, todos que a gente investiu, a gente acredita. A gente acredita nos empreendedores, acredita no negócio. E a gente tem que estar sempre revisitando, vendo, nesse momento, será que ele continua sendo um bom negócio? Muita coisa mudou agora nos últimos meses, né? Então, será que esse novo cenário continua sendo um cenário propício para as startups que nós investimos há 3 anos atrás? A gente está revisitando, inclusive a gente está, nesse momento, fazendo reuniões, avaliando, conversando com os empreendedores e tentando tomar essa decisão. Então, não tem uma resposta direta, simples, tá? Porque eu acho que tem muito menos acabada, né? Muito menos acabada. Exato. Né? É uma construção, né? É uma construção que a gente sabe que vai errar, vai acertar. Felizmente, até hoje, a gente tem acertado mais do que errado, tanto é que a gente está vivo, crescendo, mas a gente tem uma relativa tolerância ao erro, que é outra coisa que às vezes falta e talvez é que a gente tem que desenvolver aqui, que a gente estava falando antes, né, no bloco anterior, que a gente tem que desenvolver mais no nosso estado. Como a gente
propõe um projeto, Sandro? Quando é que tem a abertura de novas ideias aí, um novo ciclo? Legal. Não, a gente vai estar, a gente está sempre olhando, né? Startup, na verdade, a gente está começando agora, na semana que vem, o processo de aceleração com o BRDE, uma turma, que é a nossa última turma, um programa aí que nós estamos conduzindo em parceria com a Aliança para a Inovação, ou seja, a URGS, PUC e Unicinos, junto com o BRDE, a gente está acelerando 12 startups, então essa turma a gente vai acelerar elas agora até dezembro. Nós estamos acelerando a nossa turma 8, 9 e 10, que são a turma do Hélice, lá em Caxias, a turma aqui do Fundo 20 Tecnocinos, aqui em São Leopoldo, e a turma do Agtech. Então, a gente está em processo aí com praticamente 20 startups ou mais que isso. Então, a gente tem agora terminar esse processo mais intensivo, porque a gente tem que estar ajudando muito de perto com essas startups. E a nossa intenção é abrir uma nova turma aí no segundo semestre. Então, a gente está agora esperando também ver como é que fica essa pandemia, porque também, por mais que a gente consiga conduzir boa parte do nosso processo online, a gente acredita muito no olho, né? Então, conduzir todo um processo de seleção para fazer um investimento 100% à distância, eu não sei se a gente vai ter essa segurança para fazer, tá? Porque a gente quer falar com o empreendedor, a gente quer testar o empreendedor, a gente quer experimentar o empreendedor antes de investir, e eu acho que a gente ainda precisa ter o face-to-face aí. Então, vamos esperar baixar um pouquinho a poeira da pandemia e aí a gente deve rodar a próxima turma, mas eu diria que provavelmente setembro, outubro, a gente deve estar abrindo as inscrições para o próximo batch, próximo lote de investimento. Adorei conversar contigo. Da mesma forma, Rodrigo. Hoje, numa conversa de peso com esse empreendedor, né, inovador, mentor, o diretor da Venture, aceleradora, Sandro Cortesia. Continue agora com a programação da nossa Vale TV, da nossa rede comunidade de televisão.